Entre os primeiros desafios que ameaçaram a integridade da fé cristã nascente, nenhum foi tão decisivo quanto o problema dos judaizantes. Este conflito exigiu dos apóstolos uma resposta clara sobre a natureza da salvação. Após o Pentecostes, o Evangelho começou a alcançar gentios. Antioquia tornou-se o primeiro grande centro cristão fora da Judéia, onde judeus e não-judeus louvavam juntos. Essa nova realidade trouxe tensão. Muitos judeus cristãos ainda carregavam o entendimento de que a lei de Moisés era obrigatória para a identidade do povo de Deus. Para os judaizantes, a identidade do povo de Deus estava ligada à circuncisão, às leis alimentares e aos ritos cerimoniais. Exigiam que os gentios adotassem essas práticas. O apóstolo Paulo foi o maior opositor desse pensamento. Para ele, aceitar a imposição da lei aos gentios era negar a suficiência da cruz. Em suas cartas, Paulo denuncia com veemência a tentativa de voltar à escravidão da lei, afirmando: "Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo." A crise atingiu um ponto crítico quando Pedro se afastou dos gentios em Antioquia. Paulo o repreendeu publicamente, revelando que a questão era prática e urgente. Foi o primeiro concílio da história da Igreja, em Jerusalém. A pauta era clara: é necessário circuncidar os gentios e ordenar que guardem a lei de Moisés? Pedro testemunhou que Deus havia purificado o coração dos gentios pela fé, questionando: "Por que tentais a Deus, impondo um jugo que nem nossos pais puderam suportar?" Tiago propôs uma solução equilibrada. Os gentios não precisariam se circuncidar, mas apenas se abster de certas práticas pagãs para manter a comunhão. Uma carta oficial foi redigida. O texto resume o espírito da decisão. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Estabeleceu-se que a salvação é pela graça mediante a fé. Esta decisão libertou o Evangelho dos confins da lei cultural judaica, abrindo-o para o mundo inteiro e impedindo o cristianismo de se tornar uma mera seita judaica. Uma ameaça mais sutil começou a se infiltrar. O gnosticismo, enraizado numa cosmovisão dualista, ensinava que o mundo espiritual era puro, enquanto o material era corrupto. A salvação não se tratava do perdão do pecado, mas de escapar através da gnose, conhecimento secreto. Isso ameaçava diretamente a doutrina da encarnação. João reconheceu esse veneno filosófico e o confrontou diretamente, declarando: "Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus." Ele enfatizou a realidade tangível. O que ouvimos, vimos e nossas mãos apalparam, isso proclamamos acerca da palavra da vida. Paulo combateu essas formas primitivas do pensamento gnóstico, descrevendo Cristo como a imagem do Deus invisível, em quem toda a plenitude da divindade habita corporalmente. A Igreja de Corinto tornou-se palco de grave crise de unidade. Embora espiritualmente dotados, eram assolados por divisões que ameaçavam seu testemunho. Formaram-se partidos: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Um quarto grupo, crendo-se mais espiritual, afirmava: eu sou de Cristo. Paulo confrontou essa arrogância. Cristo está dividido? Paulo foi crucificado por vocês? Ele os lembrou que eram meros servos através dos quais vieram a crer. O espírito de divisão contaminou até a ceia do Senhor. Os ricos consumiam suas refeições luxuosas, às vezes até a embriaguez, enquanto os pobres ficavam com fome. Paulo os repreendeu duramente. Estavam desprezando a Igreja de Deus e humilhando os necessitados. Participar indignamente trazia julgamento sobre si mesmos. Influenciados pela filosofia grega que desprezava a ressurreição corporal, alguns coríntios negavam a ressurreição dos mortos, um princípio fundamental da fé. Paulo dedicou um capítulo inteiro para refutar esse erro. Se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé é inútil,
e vocês ainda estão em seus pecados. Além das heresias organizadas, as igrejas enfrentavam indivíduos desonestos que viam a fé como oportunidade de ganho pessoal, falsos mestres que buscavam comercializar o evangelho. Simão, o mago em Samaria, havia impressionado as pessoas com sua magia. Quando viu o poder apostólico, ofereceu dinheiro para comprá-lo, vendo-o como técnica comercializável. A resposta de Pedro foi severa. Que seu dinheiro pereça com você, porque pensou que poderia comprar o dom de Deus. Seu coração não está reto diante de Deus. Estabeleceu-se um princípio fundamental. Os dons de Deus não estão à venda. Qualquer tentativa de tratá-los como transação comercial é grave perversão do Evangelho. Paulo frequentemente defendia seu ministério contra acusações financeiras, trabalhando como fabricante de tendas e recusando o pagamento de certas igrejas para manter a integridade. Ele alertava sobre mestres que coçarão os ouvidos dos ouvintes, dizendo o que querem ouvir em troca de apoio. Uma luta para manter a fé pura e focada no serviço. As primeiras décadas foram um mar tumultuado de conflito. Cada crise representava um potencial naufrágio, mas foi precisamente através dessas provas que a igreja forjou sua identidade. O conflito serviu propósito vital, forçando a comunidade a pensar profundamente sobre suas crenças. Cada desafio exigiu resposta que construiu o fundamento de ortodoxia. As cartas apostólicas circularam entre igrejas, criando corpo comum de ensino. Os concílios estabeleceram um modelo para resolver disputas através de sabedoria coletiva. Criou-se senso de igreja universal, católica, maior que qualquer congregação. Os crentes entenderam que faziam parte de família global unida pela fé comum. As heresias e divisões, em vez de destruir a igreja, a compeliram a estabelecer o cânon das Escrituras, formular credos e esclarecer doutrinas que definem o cristianismo até hoje. A igreja primitiva foi forjada no fogo e emergiu com testemunho claro, unificado e duradouro do Evangelho de Jesus Cristo, capaz de suportar séculos de perseguição externa. Foram as duras pressões que transformaram um movimento incipiente em fé robusta, estabelecendo os alicerces sobre os quais a igreja cristã permanece até hoje.